Quando a gente solta, ele volta para o tamanho que estava antes. E aí, pessoal, hoje vamos recriar a funcionalidade do Instagram de dar zoom em imagens usando o gesto de pinça. Para isso, vamos utilizar essa biblioteca chamada React Native Zoomable View. Com ela você consegue dar o zoom in e também fazer o zoom out. Então, vamos começar olhando como é feita a instalação. Então aqui é bem simples, a gente tem como instalar através do Yarn ou diretamente pelo npm. Vou copiar aqui. Eu já deixei um projeto inicializado, então vou trazer ele aqui para a tela. Agora, o que a gente vai fazer é instalar essa dependência. Pronto, a instalação já terminou. Então aqui só para a gente ter um overview, basicamente a gente vai precisar importar essa dependência, né? Essa biblioteca. E aí ele já dá um exemplo aqui de como usar. Então você consegue fazer zoom não somente em imagens, mas também em outros componentes. E ele dá também alguns exemplos de código em si. E também a gente tem todas as propriedades, eventos, tudo que a gente vai precisar usar para fazer o nosso código aqui. Então eu vou voltar para o código. A primeira coisa que vamos fazer é padrão, né? Então eu vou criar aqui uma pasta chamada src. src. Vamos criar também uma pasta chamada componentes. E dentro iremos adicionar um componente que a gente vai chamar de photo zoom, por exemplo, index.tsx. Vamos colocar a definição do nosso componente. Vou abrir um pouco mais VS Code. Vou fechar essa aba de instalação que a gente pode remover. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é importar a nossa lib. Então lá a gente tinha import React Native Zoomable View from React Native Zoomable View. Então a gente vai colocar ele aqui no canto dessa view. Vamos abrir esse componente. Vou passar aqui. Opa, pronto. Depois a gente ajeita isso. E aqui eu vou passar uma imagem. Então vai ser uma imagem do React Native comum. Então vou fazer o import aqui. Imagem, tranquilo. Vou passar um source. E a gente vai já pegar umas imagens da internet. Então eu vou até colocar aqui o RI, alguma imagem. A gente vai colocar algum estilo nela aqui. Então vamos colocar um estilo de bem básico mesmo. Então vamos colocar um width 100%, vamos colocar um height de 400 pixels e vamos colocar um resize mode. Pode ser um contain, que a gente não quer perder a imagem em si. Então eu vou dar um enter aqui para salvar e organizar, que ele está reclamando apenas do estilo inline, então eu vou desabilitar para essa linha. Vamos remover essa view, acredito que não vai ser necessária. Para a nossa lib funcionar certinho, eu vou começar criando algumas propriedades, inserindo algumas propriedades, na verdade. Então eu vou colocar que o máximo de zoom que a gente vai ter vai ser igual a 2. Então é referente a 200% da imagem. O mínimo de zoom a gente vai ter 0.5. A gente também vai ter um zoom step, que é o quanto ele vai aumentar. A gente vai ter de 0.5. A gente vai iniciar o zoom com 100% da imagem. Então vamos manter em 1, apenas dar um enter aqui para ele quebrar. E agora vamos colocar apenas um estilo. Então style, background, color de um 35, meio que um cinza pouco escuro. Background, photo um N aqui, prontinho. Inicialmente será isso. Aqui está dando erro, eu acabei esquecendo, mas lá tem a importação certinha. A gente tem que importar do src e aí sim do React Native View. E aí ele vai parar de dar erro. Agora o que a gente vai fazer é pegar algumas imagens para a gente conseguir trabalhar com ele. Então eu vou colocar uma pesquisa aqui de Instagram, posts, vou colocar uma orientação e vou escolher quadrado para vir apenas imagens parecidas. Então a gente já tem aqui algumas imagens e eu vou colocar ele um pouco aqui, vou minimizar esse emulador para a gente conseguir criar. Então eu vou aqui, esse que é o app inicial, ainda não tinha removido tudo, então eu vou remover novamente e aí colocar app. Vou criar aqui mesmo, mas fique à vontade de criar em outro local. Então eu vou criar const img1, por exemplo, e aí a gente vai pegar a URL dessas imagens. Então eu vou copiar image address, primeira, vamos criar outras. Então const img2, isso aqui tá legal. Criar mais algumas, então img3 e img4. Agora o que a gente vai fazer é criar uma playlist para renderizar como se fosse os nossos posts do Instagram. Então aqui eu posso remover esse site e aí a gente vai criar aqui. Vou primeiramente colocar um Safe Area View para a gente ter o tamanho certinho.
Vou fechar exatamente igual. E aqui a gente vai colocar um flat list com o nosso data. E a gente vai montar um array com a imagem 1, com a imagem 2, com a imagem 3 e com a imagem 4. Também vamos criar agora o nosso render item. Então, vai ser bem simples. Vamos ter uma função que vai nos retornar alguns itens. Então, aqui a gente sempre tem o index e o item que seria a nossa própria imagem. Então aqui eu vou retornar diretamente. Então eu vou retornar um photo zoom e aí eu vou passar o index e o item. Então a gente volta lá no nosso photo zoom. Aqui a gente pode remover essa tipagem do React FC e vamos criar uma props para cá. Interface props. Primeiro vai ser o index, que a gente vai ser um número, e também o item, que vai ser um string, já que é uma imagem. Então aqui a gente vai passar esse props e vamos pegar esses dois itens. Então, como index, eu vou passar até mesmo como uma key para o React. E o item em si, a gente vai passar na nossa URI, que vai ser a nossa foto. Para deixar mais interessante, eu vou colocar um estilo aqui, ficar um flex 1 e também um background branco. Vou voltar ao emulador e a gente vai testar. Olha só que legal, a gente já tem aqui. Então, se você apertar Alt, ele te dá como se fosse o gesto de pince. E aí você consegue simular, como se fosse o zoom. Você consegue mexer a imagem, etc. Você vê que está bem bugado ainda. Então, eu consigo manipular de toda forma as imagens. Mas é bem legal. Então, é o zoom. Você consegue fazer zoom in ou zoom out. Não está funcionando como a gente quer ainda, mas vamos trabalhar nisso. Então, aqui, só para dar um espaço, eu vou colocar um item separator, e aí vai ser bem simples mesmo. Vou retornar apenas uma view com o estilo de um height de 20 pixels, apenas para dar uma separação. Então, deixa eu fazer o reload do app. Agora sim, a gente tem aí as 4 imagens. Como eu falei, a lib ela provê vários métodos, props e etc, inclusive eventos. Então, a gente consegue manipular melhor esse zoom. Então, o que eu vou fazer é ir no nosso componente de zoomable e aí a gente vai setar algumas configurações, funções. Então, eu vou fazer um const com zoom end callback. Então, nada mais é do que quando acabar o zoom, então o usuário soltar a foto, a gente vai chamar essa função. Então, eu vou colocar um console.log apenas para a gente ver se foi chamado. Então, eu vou colocar aqui topped e vou passar qual foi a foto que estava sendo dado zoom. Então aqui, e para o nosso componente, a gente vai passar essa função, vou colocar ela aqui, pode ser antes dos zooms. Então aqui, a gente vai colocar o on zoom end. Vamos passar esse callback. Então eu vou abrir o terminal para a gente ver. Então quando eu fizer isso aqui, estou mexendo, e quando soltar, ele parou a imagem 1. Então eu vou fazer a mesma forma que mexendo na imagem 2, vou dar um super zoom e ele parou a 1. Então tá funcionando. E aí, o que a gente vai fazer agora é igual o Instagram faz. Quando você solta a foto, ele volta ao tamanho normal. Então, a gente vai fazer const zoom able view ref. Ref. Vamos usar o use ref para criar nossa referência. E aqui a gente vai poder tipar com o mesmo componente. Então, a gente vai passar para ele que vai ser desse tipo, a nossa ref. E ela, a gente vai passar diretamente aqui. Vou passar após aqui. Ref. Legal. Então, agora, a partir de agora, a gente já tem acesso a cada foto dessa. Então, o que a gente vai fazer agora é chamar um método que tem dentro dessa ref. Então, a gente vai fazer ref.current.zoom para. Então, aqui, a gente vai colocar para 100%. Então, é como se assim que você soltar, ele voltar ao tamanho original. Então a gente já pode testar isso. Vamos ver aqui nessa primeira imagem. Estou segurando, vou apertar Alt, vou mexer, e aí ele voltou. Estou segurando, vou dar o zoom aqui, e aí voltou. Então a gente consegue manipular bem melhor. Olha aí, quando a gente solta, ele volta para o tamanho que estava antes. Então, para a gente recapitular, esse erro é apenas do nome que não tem. Então eu vou colocar uma configuração para ele parar de dizer que é erro. E aí vamos passar novamente o que foi feito. Então, no nosso app, a gente vai ter uma lista de imagens, imagine como se fosse posts do Instagram. A gente colocou uma pequena divisória, então só para ter esse efeito de post, mas poderia ter ali os corações, dar like, etc. A gente tem algumas imagens que vão ser passadas para o nosso componente de Photo Zoom. Aqui a gente vai usar a nossa lib do Zoomable View. A gente está definido um máximo de zoom que pode ser dado na imagem, um mínimo, você pode até deixar menor,
caso não queira que a imagem fique pequena, que não possa se dar zoom. E aí a gente tem a medida que o zoom vai andando. Então, quanto maior eu mexer, mais ele vai diminuir ou aumentar, dependendo do meu zoom step. E no final, a gente também colocou aqui para iniciar o zoom sempre com o padrão, que seria ali 100%. E a gente passou também uma função de callback, que assim que o usuário parar de segurar a imagem com o zoom, a gente vai chamar essa função e vai pegar e setar ele para o zoom de 100% novamente. Então, independente de quanto eu puxe, quando eu solto, ele volta para o tamanho padrão. Também a gente usou a ref para fazer isso, que a gente consegue acessar todos os métodos que tem disponível nessa lib. E aí, espero que tenha gostado do vídeo. Se sim, já deixa aquele like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Então é isso, e eu te vejo no próximo Drops Mobile.